Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Astros Futsal. Comigo, Igor Machado. E aí, pessoal? E também, hoje, como convidada, Sandra Rezende. Seja muito bem-vinda, Sandra. Muito obrigada pelo convite. Pode, por gentileza, se apresentar, passar um pouquinho sobre a sua experiência, porque hoje a conversa vai ser sensacional. Sandra Rezende, psicóloga, e agora nós vamos falar muito sobre a psicologia no futsal, a psicologia com as crianças e a responsabilidade do técnico, dos professores e dos pais junto aos nossos menores. Por favor, Sandra, se apresente. Tudo bem, meninos? Obrigado pelo convite. Vai ser muito legal a gente conversar sobre isso. Psicologia é um tema que abrange muitas áreas. E muito legal a gente poder falar de psicologia no esporte, que muitas pessoas não sabem, mas a psicologia ela é muito importante para atletas, futuros atletas, para quem está iniciando, para quem já é profissional. Eu já atuo na psicologia há mais de 10 anos, sou da área de terapia cognitiva comportamental, também conhecida como uma terapia breve, tá? Que é uma coisa mais dinâmica. E isso para o esporte vem muito a calhar, ainda mais para o tema que a gente vai abordar hoje, que é essa psicologia no esporte. Maravilha, muito obrigado, Sandra. Igor, hoje nós temos um assunto junto com a Sandra, que é o que vivenciamos constantemente em quadra. Não é isso? Sim. Nós temos os meninos, que alguns estão sob pressão, né, de estar num campeonato, pressão do treinador passando as instruções, pressão dos familiares na torcida, expectativa, cobrando, e isso está trazendo uma preocupação para nós, né? Então, assim, nós queremos trabalhar também a cabeça dos nossos atletas, né? Por que isso? Por que nossa preocupação hoje, né, Sandra? Hoje nós trabalhamos com jovens de 5 a 18 anos de idade. E nós sabemos do envolvimento deles com futebol, no caso, né? E no nosso caso, futsal, tá? Do interesse que eles têm em aprender, em se destacar como atleta. E, em especial, no nosso caso, hoje nós participamos de um dos maiores campeonatos de futebol de salão, hoje chamado de futsal, que é o Campeonato Estadual de Futebol de Salão, aqui no estado de São Paulo. Então existe toda essa questão por trás, além de eles estarem ali, são meninos novos, são jovens, são crianças, né, que participam desse campeonato. Você tem ali a pressão do campeonato, que você tem torcida de um lado, tem torcida do outro, tem a parte técnica dos professores, dos técnicos que eles ensinam para as crianças não só como chutar a bola, como, vamos entre aspas, né, fazer ali a parte divertida, mas é a parte técnica, em mostrar, olha, você tá aqui, você tem que correr para cá, você tem que marcar aqui, você tem que se apresentar desse lado. Ó, esse negócio foi muito bom, hein? Eu vou aprender aqui o futebol de botão. E então, isso às vezes acaba sendo até um pouco maçante, vamos dizer assim. Uma pressão em cima das crianças. Uma pressão para as crianças, né? E depois de tudo isso, essa questão da pressão, aí vem a pressão do campeonato, da torcida, vem a pressão dos pais. Sim. Vem a ansiedade da família, a expectativa da família. E hoje eu acho que esse tema é interessante para que a gente possa esclarecer um pouquinho isso para os nossos espectadores, né? As pessoas que estão nos acompanhando, para eles entenderem um pouquinho de como lidar com isso, como tratar com isso. E eu acho que o nosso ponto crucial sempre é a criança, né, Igor? Sim. Sempre é o cuidado maior com a criança. Nós gostaríamos de saber um pouquinho nessa parte da psicologia no esporte, os cuidados que nós temos que ter, as parcerias entre o pai e o técnico, que eu acho que tem muito disso também, né, Sandra? Eles precisam estar conectados ali, né? É uma equipe, né? É uma equipe. Nós estamos lidando com aprendizado, com as crianças, né? Tem a questão da organização, da responsabilidade. E aí depois eu conto um pouquinho sobre o que meu filho vem aprendendo com isso, que meu filho também faz parte desse time.
né? E o que a gente percebe ali de outros pais que também acompanham. Então, Igor, eu acho que esse é o ponto crucial que nós vamos começar a perguntar para Sandra. Sandra, o quão isso impacta hoje para uma criança a pressão de um campeonato, a pressão do aprendizado, do técnico e da família em si? Impacta muito, assim, falando um pouco entrando um pouco nessa questão da psicologia, é até legal falar que existe a psicologia do esporte e a psicologia clínica, que é a minha área. Então, o que seria a psicologia do esporte? É quando o profissional prepara o atleta para que ele seja de grande rendimento, um grande atleta. Então, ele vai trabalhar com o emocional, vai trabalhar com o desenvolvimento desse atleta e cuidar para que ele cresça na carreira, tanto profissionalmente como emocionalmente, tá? A parte da psicologia clínica é aquela gente que espera que o atleta não chegue até ele, né? Que é quando vem essa expectativa. Você falando dos pais, qual que é a importância? Eu sempre falo que é uma equipe multidisciplinar na parte do esporte. Existe técnico, existe preparador físico, existe os pais, a torcida, enfim. Se todo mundo trabalhar junto, cada um no seu papel, as crianças serão as mais bem, como se diz, as menos prejudicadas, né? Certo. Porque elas vão ter o desempenho em quadra. O treinador, ele tem por sua responsabilidade treinar os seus alunos na quadra, não só a parte de disciplina, que o esporte traz muita disciplina. Isso é bom lembrar que o esporte não é simplesmente para o filho virar um Neymar, né? Como todos os pais querem e sonham. Mas isso gera também a parte de disciplina, a parte emocional, a parte interpessoal, porque isso desenvolve todas as crianças em todos os campos, tá? O que é preciso ter muito cuidado, principalmente a questão dos pais, é a expectativa que se coloca nessas crianças, tá? É preciso entender que essa idade, principalmente a partir dos 5 anos, é preciso fazer de uma forma mais lúdica, não dar tanta responsabilidade para eles e tanta cobrança. Porque existe a expectativa dos pais e a frustração dos filhos, que podem não, como se diz, não responder à expectativa desses pais, que sempre são altas, né? Sim. Como pai, a gente quer sempre o quê? Que o filho seja o melhor da sala, o melhor jogador de futebol, enfim, o melhor na sua área. Só que a gente está jogando toda essa responsabilidade para crianças que estão começando a sua vida agora no esporte. Então, qual que é o papel do pai? É respeitar o trabalho do treinador em quadra, que ele está ali para dar a disciplina, para trabalhar o emocional da criança. Ele vai saber o momento de conversar, de colocar para jogar, de tirar, de falar sobre ganho, enfim. E os pais têm grande responsabilidade nisso em casa, fora de quadra, tá? É o que a gente chama de regulação emocional, é trabalhar o emocional da criança. Por quê? Com toda essa responsabilidade, com todo esse impacto que a criança tem de querer agradar o pai, de ser o melhor goleiro, de ser o melhor... Às vezes o pai quer que ele seja centroavante. Vou falar aqui as posições, tá, gente? Sim. Se tiver errado, vocês me falam. Quer que seja atacante, quer que seja centroavante, mas o filho quer ser goleiro. Mas não, o pai... Não, goleiro você não vai ser. Então, Isso nós temos muito. Muito. Ninguém quer que o filho seja goleiro. e tem algum motivo isso? Olha, na verdade... Eu sou pai de goleiro, então... É um ótimo goleiro. né? Nós podemos, assim, acho que a gente tem muita propriedade aqui, nós dois, para falarmos sobre isto, né? Porque meu filho, ele treina em 2 posições. Quando ele joga society, ele é linha e gosta de ser atacante. Quando ele vai pro futsal, ele começou na linha, de repente ele chegou um dia e falou: pai, eu quero ser goleiro. Eu falei: tá. E você tá me perguntando se você pode? Meu filho tem 9 anos de idade. Sim. Ele falou assim: eu queria ser goleiro a partir de agora. Eu falei: olha, filho, você chega lá na academia, você chama o seu professor, você passa esse seu interesse para ele e vê se existe a possibilidade. Se para ele tiver ok para você também, para mim tá ok. Aí ele foi lá, falou com o professor veio me procurar. Falei: tá sabendo que o Kevin quer ser goleiro? Eu falei: tô sabendo. Ele falou: e aí? Eu falei: aí é vocês dois que se resolvem. É o aluno e o professor. O que eu tenho a ver com essa questão? São vocês dois dentro de quadra. Aham. Não é o Leandro que vai decidir se pode ou se não pode. Ver onde Ele que ele falou joga melhor, onde ele se desempenha, onde ele fica mais à vontade, Assim, né? o que eu costumo dizer é que assim, a criança, nessa idade, de 5 aos 10 anos, eles mudam muito.
Uma hora eles querem ser goleiro, outra hora eles querem ser atacante, outra hora... Na verdade, dos 5 a 8 anos, eles mudam muito. De 9, 10, ele já tem uma formação, ele já sabe que ele é um fixo, que se ele é um ala, se ele é um pivô. Então ali já está mais definido na... Ô, Igor, aproveita que a gente hoje tem aqui... os botões. Já mostra pra gente as posições, porque eu também até hoje eu não consegui aprender sobre isso. Fixo, os alas e geralmente o pivô. Ah, tá. Então fica nessa formação. Já aprendemos já, Sandra. Eu e vocês juntos. Tudo, já posso jogar. Deixa eu até arrumar os meus aqui agora, Igor. Não, aí era uma jogada que tava, né? Mas depois a gente entra nesse assunto das jogadas. Mas vamos lá. E o que a gente costuma a reparar e ver é que eles mudam muito, Sandra. E às vezes os pais questionam. Por que meu filho jogou no gol? Isso, assim, comigo e com o Leandro é rotineiro. Por que vocês colocaram ele no gol? E, assim, quando nós recebemos eles e colocamos eles em concentração antes de iniciar a partida, e a gente faz ali umas brincadeiras para tirar a carga do Para deixar mais leve, entrar em campo mais leve. Olha, vamos tirar se divertir. Tensão, né? Isso, vamos se divertir. O importante é brincar, sabe? E esse tipo de papo. Aí a gente começa a perguntar, hoje quem vai ser goleiro, quem vai ser não sei o quê. Aí eles todos gritam, eu. E aí a gente escolhe, fala assim, tá bom, então você vai ser o goleiro. E às vezes eles até, não, mas eu não fui, é sempre ele. Sim, para eles é tudo muito fácil de se resolverem, né? Para eles em campo o que eu quero é jogar. E até mesmo se desafiarem, poder jogar numa outra posição e ver como se comportam. Porque assim, para eles é uma brincadeira, entendeu? E o que é muito legal, você vê que assim, nesse ponto do meu filho, ele foi pro gol e tá se dando super bem. Sim. O que a gente não esperava, né, Igor? Não. Ele falou assim, deixa ele lá, porque a gente, mesma coisa que o Igor comentou agora, a nossa expectativa era o quê? Ele tá indo pra lá porque ele tá sentindo um pouquinho da pressão de como é jogar em quadra, que é diferente do campo do society, e daqui a pouco ele vai querer voltar pra linha. Ele se destacou, tá se destacando tão quão, que ele não quer, ele não cogita, pelo menos hoje, ele jogar na linha, né? E aí ele vê que o Igor, que também os dois cresceram juntos, desde pequenininho, que o Igor também se destaca no gol e ficam os dois ali, um apoiando o outro. Trocando ideias, dicas sobre times. Olha, eu vi no goleiro não sei o que, no YouTube e tal. Então, isso se torna legal. Eles se destacaram de uma situação que nós não esperávamos, só que tanto eu quanto o Igor, em nenhum momento a gente cobra deles que seja uma forma diferente. Não deve ser feito cobrança, deve ser feito uma conversa. Eu acho que, assim, a cobrança, ela deve ser feita de uma forma intrínseca. Ou seja, cobrar sem se mostrar que está cobrando. Cobrar um desempenho, mas não o desempenho, e sim o envolvimento. E sim a interação, o comprometimento, né? Assim, a criança, ela tem que saber que ela tem um compromisso, que ela está ali brincando, ela tem que chegar em campo, ela tem que chegar na quadra, leve, como o Igor mesmo falou. Ela está aqui para brincar. Mas, além de brincar, o que mais que você vai aprender? O que mais o esporte vai te trazer? E esse papel dos pais é importante fora de quadra, porque vai trazer para o filho, por exemplo. O que você espera do futebol? O que você gosta no futebol? O que você achou da partida? Lembra que, assim, o futebol, além de você ganhar, você pode vir a perder. E isso acontece como? Hoje você vai ganhar, hoje você vai perder. Como é que você vai lidar com isso? Perdeu numa partida? Conversar sobre o sentimento do filho, o que aconteceu, que na próxima partida ele vai treinar e mostrar para ele que o resultado vem do treinamento e não da vitória. Sim. Então, assim, você tem... o meu filho também tem 9 anos, ele também joga futebol, e é como eu falo para ele, o importante não é o gol, o importante é seu desempenho em campo. Como você está se desenvolvendo? Você está se divertindo? Você está gostando? Tá? As benfeitorias que o futebol, que o esporte em geral traz como... concentração, memória, a própria disciplina, como a gente já falou aqui, principalmente na questão dos adolescentes, como vocês falaram, a parte interpessoal, porque os adolescentes eles têm uma probabilidade de serem mais fechados, né? Nosso sub-16 A gente sente bastante isso. Eles são bem fechados, eles não se conversam. Eles não falam, eles estão, ainda mais agora, na época de tecnologia,
pior ainda, eles ficam nesse mundo. Então, o esporte ele é muito importante para isso, para o relacionamento interpessoal, né? Então, uma criança, um adolescente que tem a sua parte emocional bem trabalhada, que ele sabe que ele está ali, que o pai está apoiando, é mais assim, o pai entender do futebol também é legal, porque vai conversar com ele em casa, mas respeitar o espaço do treinador. Ele tem que saber que ali, na quadra, quem comanda é o treinador e ele que está assumindo o campo. Talvez isso é que dá uma briga, porque o pai está com uma expectativa do lado, por que não botou meu filho para jogar, por que fez isso? Mas o treinador, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está treinando aquele aluno, ele está treinando aquele esportista para que ele tenha o melhor desempenho, seja no gol. Então, se ele se desenvolveu melhor no gol, vamos focar ele aqui no gol, vamos trabalhar para isso. Com certeza. Não, ele não está bem aqui, eu achei que ele se desenvolveu melhor ali. Então, acredito que o treinador e o técnico, né, treinador e técnico, é o melhor para fazer isso. Sandra, a gente tem são alguns questionamentos que a gente recebe, que, por exemplo, assim, uma determinada jogada. Aí o pai chega em nós, né, e fala assim, nossa, vocês não estão vendo isso, que isso não está dando certo? Já essa jogada, eles não estão... Mas assim, uma idade, nossos meninos, tem muitos meninos de 5 anos. Que ainda não entende a responsabilidade que tem. Não, e assim, não é para ele entender, ele é criança, Ele tá se divertindo. é para ele se divertir. E assim, é repetição. O profissional que tá com ele na quadra ali, não tá exigindo nada dele, só tá falando assim, olha, faça aquilo que a gente treinou. Aí o pai na arquibancada fala assim, fulano, vai para cá. Fulano, ele vai fica para lá. perdido em quadra. E os pais não têm vai. noção que o filho conhece a própria voz do pai. Uhum. Isso Por mais é que uma coisa que é do inconsciente, né? É inconsciente, Você por pode mais... ter 30 pessoas. Se o pai gritar, a criança escuta. Escuta. Ele consegue identificar a voz do pai ou da mãe na arquibancada. E assim, imagina um cara gritando, o treinador falando, fulano, fica na posição tal. E o pai fala, ô, vem pra cá. Confunde. Ele não sabe quem ele... assim, cria um estresse para aquela criança que ela não sabe o que ela faz. Ela não sabe quem ela obedece. Sabe? Que para ela são duas autoridades. Sim. Um é o treinador e o outro é o pai dele. Quem ele obedece? Ele acaba ouvindo o pai, né? Normalmente. Normalmente. Porque é a figura Aí o que de respeito, acontece? é a figura Toma o gol. emocional. Aí toma o gol, porque o menino saiu da posição que o Porque treinador... estava ouvindo o pai lá do lado Aí de fora. toma o gol. Aí perdeu a partida. De vez, na hora que o menino tá saindo, recepcionar e falar assim, olha, parabéns, alguma coisa, vem aquela carga. Pô, você não tá vendo? Você não viu a bola? Você não sei o quê? Meu, acabou a partida, o menino já tá chateado que perdeu. Vai tomar um sorvete, vai falar de outra coisa, depois põe o vídeo, se tiver gravado, conversa. Mas assim, na hora, não é o momento, né? Que a gente sempre fala, não é o momento. Não, é o momento. Por causa que assim, quando a gente ganha, nós fazemos festa, quando nós perdemos, a gente faz festa com eles. Sempre tem um ponto, uma Positivo. evolução. Sempre. Eu vou utilizar dessa sua fala, Igor, para falar o que um grande amigo nosso, diretor do clube, já disse algumas vezes pra gente. Num jogo, num campeonato desse, de crianças, não posso nem falar jovens, são crianças que nós estamos falando de 5 a 10 anos de idade, não existe um jogo que a gente perda. Que haja uma perca. A gente sempre está ganhando. Ganhando a alegria das crianças, ganhando o desenvolvimento deles, ganhando aprendizado. E essa carga que o Igor está comentando aqui, a gente percebe muitas das vezes, Sandra, sem ter esse conhecimento técnico, né? Que os pais deixam de conseguir ter o discernimento do quanto os filhos vêm ali criando, se desenvolvendo, porque o objetivo deles e a expectativa é só em fazer o gol, em ganhar o jogo. Só que eles não veem que, por exemplo, o professor tem uma jogada que ele sai a bola da área todas as vezes, e nos nossos primeiros jogos, os meninos não conseguiam sair daqui. Hoje, eles já conseguem sair. Hoje nós tivemos os nossos últimos jogos, né, Igor? A boa parte deles, os meninos conseguem sair, conseguem se desenvolver, conseguem fazer gols. E nós estamos falando de uma equipe que se formou há pouco mais de 3 meses. Tem meninos que nunca teve contato com o futebol. É a Já primeira tem vez. desempenho.
E é assim, é um trabalho de encorajamento, né? Sim. Eu acho que vai mais além do desempenho, tem o trabalho de encorajamento. Se você não sabe, você vai aprender, faz parte do processo, qualquer coisa que você vai fazer faz parte do projeto de aprendizagem. E é isso que precisa ter esse consenso entre pais e treinadores, que muitas vezes é onde dá o conflito, né? É isso mesmo. É onde tem expectativa, frustração, e aí vem desencadeando ansiedade ou até mesmo burnout, que muitas vezes as pessoas achavam que o burnout era apenas no ambiente de trabalho. Não. Hoje o burnout ele também está indo para atletas e estudantes por conta da grande cobrança por resultado. Né? Você é cobrado cada vez mais por resultado num curto espaço de tempo. E os pais acabam negligenciando as emoções dessas crianças, desses jovens. Porque ao sair de campo, ele acaba, como você falou, o comportamento dos pais, que faz não sei o quê, ou não apoia, já que perdeu, não teve um comportamento legal, ou deu bronca. Então, assim, ele acaba não percebendo as outras emoções no dia a dia da criança, porque ela acaba ficando mais introspectiva, ela acaba perdendo noite de sono, o estudo acaba impactando porque ela está desanimada, ela não conseguiu responder à expectativa do pai, e isso acaba influenciando muito no dia a dia. E o trabalho do treinador, do técnico, é trazer essa motivação constante. Só que se em casa ele não tem isso, ele não consegue mais entrar na quadra. Ou então ele vai entrar e vai paralisar. E as Porque comparações, eu acho... Comparações também. Comparações, Isso eu também acho prejudica que muito. Porque, olha, você não vê fulano, você não vê como ele joga bem, e não sei o quê, por que você não faz igual? Ou quando são irmãos. E aí um se destaca mais do que o outro. Aí também, comparações... Um belo de um conflito. Isso, comparações não é legal, são indivíduos diferentes. São indivíduos diferentes, reagem diferentes e jogam em posições diferentes. E os tempos são diferentes. Sim, sim. Às vezes uma criança evolui mais rápido que a outra, e é normal. Nós tínhamos meninos que, assim, tem duas situações, assim, que eu e o Leandro interferiu. Uma foi de um garoto que teve uma crise de ansiedade dentro da quadra, pisou na quadra e já começou, ficou nervoso e começou. Aí o Leandro foi conversando, os pais veio, aí viu que a gente estava controlando a situação, a gente conseguiu manter o pai um pouco distante, por causa que, assim, não é que a gente está barrando o pai, mas, assim, a gente sabe o que está fazendo. Às vezes os pais acham que estão ajudando, mas estão mais atrapalhando. Com todo o respeito, gente. E hoje... Eu também sou mãe de jogador. E hoje é um menino, assim, que, assim, eu e o Leandro comenta que ele levanta os outros. Demais. Demais. E eu acho que essa questão é que os pais não entendem. Eu sempre faço um comparativo. Foi onde eu consegui ali ter uma base para tentar demonstrar um pouquinho para os pais o que é estar ali conosco, ali, deixar os filhos dele em nossa responsabilidade. Que é o seguinte, vocês interferem na sala de aula. Quando você deixa seu filho na escola, vocês vão lá perguntar para a professora se ela fala 10 vezes a mesma frase para ele até ele gravar. Se ela pede para ele escrever 10 vezes a mesma palavra para ele gravar, vocês não vão interferir nisso. Agora, por que vocês querem interferir dentro da quadra quando o professor pede para eles fazerem 10 vezes a mesma jogada? Porque ele errou, ele tem que desistir? Jamais. Como diz o grande ditado, nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Jamais. Não, e assim, são coisas que estão acontecendo que, assim, quando a gente pensou em criar o Astros, a gente falou assim, vamos fazer diferente? E, assim, algumas coisas a gente até consegue. Outras coisas... Nos a gente incomoda muito. Incomoda. Eu também sou pai. O que incomoda o pai também me incomoda. Sim. E assim, não é porque eu não tô olhando, o Leandro não tá olhando, mas assim, se tudo eu ou o Leandro ficar interferindo, eu tô interferindo no treinamento do treinador. Sim. Então, você assim, confunde a cabeça da criança. Confunde. Então, assim, tem coisas que... jogadas, por exemplo, que é um dos questionamentos maiores, né? Sim. Fica fazendo, isso não dá certo, tá tomando gol, não sei o quê. Gente... Faz parte do jogo. Eles estão treinando, derrota, só tá perdendo, não sei o quê. Gente, nós vamos perder. Uma hora nós vamos ganhar. É resiliência. O jogo. Trabalhar a resiliência. É resiliência. É trabalhar a resiliência, trabalhar a maturidade,
é trabalhar também a questão do próprio autoconhecimento de cada criança e ajuda, falando em terapia, a terapia é algo que ajuda muito das crianças, jovens, adolescentes, enfim, a se conhecerem melhor e saberem o seu lugar no mundo, a entender as suas emoções, a saber quando ele está flutuando ali entre uma coisa e outra, saber o que gosta, o que não gosta, e conseguir também administrar essa expectativa que os pais têm sobre ele, porque ele já se conhece. A terapia ajuda ele a se conhecer, a saber do potencial dele, a saber até onde ele consegue ir. E com isso, administrar as expectativas dos pais, que sempre vai ter, né? Sim. O trabalho é sempre em conjunto, assim como da escola. A gente não educa um filho somente com a escola, é preciso ter uma continuidade em casa. Sim. Então, é isso que os pais têm que saber, que eles não podem se eximir. Colocou na escola de futsal, vai sair de lá craque, vai sair de lá ganhando muito dinheiro. Não, a cabeça da criança, de qualquer pessoa, qualquer coisa que você vai fazer, você precisa estar bem emocionalmente. Você precisa ter a certeza daquilo que você quer fazer. E antes de tudo, ter prazer naquilo que você está fazendo. Então, a partir do momento que a criança não quer mais entrar em campo, você tem que entender o que está acontecendo. Sim. Tá? Esse é um ponto crucial, Sandra. Desculpa só te cortar nesse entendimento, porque assim, é uma das coisas que o Igor trouxe para dentro da nossa concentração com os meninos e que nós aderimos a isto, que é o quê? Todas as vezes que nós trazemos os meninos para do vestiário, antes de entrar em jogo, a gente sempre fala para eles, como é que vocês estão? Sim. Tá todo mundo preparado para jogar? Vamos se divertir? Ninguém cobra deles resultado dentro do time. Nós cobramos deles para eles se divertirem. Por quê? E foco, tem que ter foco no que ele está fazendo ali. Nós trouxemos o entendimento de que, assim, se a gente passa para as crianças, antes de entrar em quadra, que eles estão indo se divertir, mas que é para eles jogarem, eles se sentem mais tranquilos, Mais acolhidos. mais também. acolhidos, e aí eles vão fazer o que eles sabem fazer. Uhum. Eles não vão ficar naquela pressão, travados, que daí é onde muitas vezes tem uns que desligam. Você tá vendo na quadra, daqui a pouco ele tá Trava. assim. Trava. Aí, acorda, aí ele vai e acorda de novo. Por quê? Porque ele tá ali preocupado, escutando a voz do pai, escutando a voz do treinador, sabe? Aquela expectativa. E quando eles ficam tranquilos para jogar, eles jogam tranquilamente. Eu tive um caso recente, né, Igor? Que foi do meu filho, que eu não estava no dia do jogo, eu tive que sair para uma demanda nossa, e minha esposa estava acompanhando. E toda vez que ele fazia um lance, ele olhava para minha esposa. Porque ele ficava pegando... Uma aprovação. A aprovação tava dela. buscando uma aprovação. A aprovação dela. Quando eu estou, o que eu costumo fazer? Eu já até me escondo um pouquinho. Porque se ele me procura, ele não acha. Ele procurou a segunda vez, ele não acha. Dali em diante, ele continua jogando. Só que eu tô ali olhando, vendo o que ele tá fazendo. Uhum. Né? E a gente consegue ter um entendimento de que com isso, eles ficam mais tranquilos para jogar, não ficam aguardando ali a aprovação, né? E você, como pai, pode conversar com ele em casa sobre o jogo que aconteceu. Sim. Sobre o desempenho que ele teve, né? Por exemplo, o meu filho, que joga, às vezes ele fala, mas eu não fiz gol. Eu falei, mas eu tava vendo o seu jogo, você fez vários passes que ajudou o seu time a fazer gol. Isso. Você conseguiu evitar vários gols. Então, você não precisa fazer o gol. Eu falei, eu vejo, filho, em você que você tá muito melhor do que nas primeiras aulas. Entendeu? Então, esse reforço que a gente faz é muito importante. Olha, é interessante isso. Nós tivemos uma partida e quando termina a partida, as empresas de transmissão, elas estão entrevistando os meninos. E assim, no começo, assim, eu até achei estranho. Falei, nossa, vai entrevistar uma criança? Mas ali é um momento que ele tá sozinho e ele vai fazer uma reflexão de como ele se comportou naquela partida. Dar autonomia para ele. E assim, aí eu vi o meu próprio filho. Ele fez um comentário que ele não fez nada e tudo bem. Tipo assim, aí eu a princípio até adverti ele, depois fiquei pensando isso, depois fui conversar com ele. Falei assim, mas como assim você não fez nada? Você era o goleiro. Você estava defendendo o time. Então você teve uma participação. E assim, aí o treinador começou com os goleiros, aí eu conversei, passei o que... Fiz o feedback, chamei, olha, aconteceu isso, isso e isso. E agora você vê que os goleiros, quando eles fazem uma defesa, eles estão comemorando. Sabe? Então, assim, são coisas que você... É o que você falou, você tem que direcionar. Fala assim, mas como assim você não fez nada? É motivar. Mas por quê? Porque às vezes...
Eu tive um problema com meu filho que ele não queria mais jogar bola. E aí eu falei, mas por quê? Aí você fica assim, vamos forçar ou não vamos forçar? E, É sabe, respeitar. o que que você quer fazer? Quero jogar na linha. Então, tá bom, joga na linha. Foi indo, agora quero voltar pro gol. Voltou pro gol. Sabe, assim, é respeitar o tempo. A Sim. tomada de decisão Visão dele. dele. Sim, é da autonomia. Sim. É dar essa sim. autonomia para eles tomarem a decisão no momento certo, como você, exemplificando, o meu filho também teve um momento que ele não quis mais jogar, eu quis entender, ele falou, não, tô cansado, tal. Enfim, tentei entender o momento. Tudo bem, a gente vai parar, quando você quiser a gente volta. Intuitivamente, um belo dia ele falou, mãe, acho que agora eu quero voltar a jogar futebol. Vamos voltar a jogar futebol. Então, uma coisa que eu cobro dele, que aí entra a parte da cobrança intrínseca que eu falo, é o cobrar o comprometimento. Então, tá bom. Então, muitas vezes, chegava no dia do futebol, acho que hoje eu não quero ir, tô cansado. Não, hoje eu tô com sono. Não, calma. Você quer fazer futebol? Você quer ser jogador de futebol? Existem algumas coisas que você precisa seguir. Não é hoje eu não quero, amanhã eu tô cansado. Não. Você vai treinar, você vai dar o seu melhor. Se você não conseguir jogar bem hoje, na semana que vem você vai, mas você precisa apoiar, você precisa motivar. Não só fazer o que o filho quer, logicamente, porque as crianças têm esse momento também de querer ter o seu lado da preguiça, fazer essa hora que quer, e o esporte, ele exige a disciplina. Né? O esporte está aí para trazer essa disciplina, não só no esporte, em toda a sua vida. E na sua vida, eles vão trabalhar com a frustração, muitas vezes. Sim. E é no esporte que você começa a lidar com a frustração, que é quando você perde o jogo. Você treinou, mas você acabou perdendo. E isso faz parte do jogo. O que você aprendeu com isso? O que Né? O que é mais importante? que É fizemos de treinar? errado? Exatamente. Para que na próxima partida você tenha um melhor desempenho. Que o treinamento, ele é tão importante quanto a vitória. Porque é isso que vai fazer você crescer, é isso que vai fazer você ser um atleta de... Nós tínhamos uma categoria, assim, eu acho que todas a gente pegou essa fase. A gente começava ganhando, virava, ou quando a gente tomava um gol. Se tomasse um gol primeiro, acabou o time. Sabe assim, torcida caía, os meninos caíam, sabe assim, todo mundo ficava cabisbaixo. E a torcida impacta demais. Demais. Aí eu e o Leandro subia e falava assim, pessoal. Pressiona. Não, assim, tá todo mundo gritando, de repente ficava todo mundo quieto. Sabe assim, sério, os primeiros jogos. Gente, não é assim. Hoje, os meninos, lógico, tá tendo uma evolução. É isso que às vezes eu fico chateado. Sabe? Que assim, que o pai fala assim, nossa, só tá perdendo. Nossa, você não vê uma evolução em nada. Tem meninos que nem pegava a bola, fugia dela. Hoje o menino, ele domina. Sabe? Ele faz uma jogada. E algo que pode ocasionar nessa fala que você falou do pai, nossa, mas só tá perdendo. Ele pode, às vezes, não falar com a criança diretamente, mas a criança, ela é esperta, ela tá ouvindo, ela tá entendendo. E isso, gente, ela traz pra vida. Não só, ele não vai se achar só um péssimo jogador, ele vai se achar um péssimo filho, um péssimo aluno na escola, um péssimo amigo, que ele não é bom nisso. Então, ele vai desenvolver crenças em outras, exatamente, o que na psicologia a gente chama de crenças, né? Crenças limitantes. Você acaba acreditando que você não tem potencial para aquilo. Mas não, aquilo foram as pessoas que te rotularam, não é você aquele, né? Foram pessoas que tinham uma expectativa em você, que te rotulou de alguma forma e você acreditou naquilo. Então, é preciso ter muito cuidado. Hoje, uma pessoa que não joga muito bem... Bom, tem até a história do Messi, né? Que ninguém botava fé porque era muito pequenininho e hoje ele... Enfim... Não, você vê? E hoje é um dos grandes craques. Imagina se você rotula ele que... Não, ele é pequenininho, ele não vai conseguir em campo, tal. Teria perdido aí um grande jogador. Um grande atleta, então, essas falas é preciso ter muito cuidado. Muitos adultos têm a ingenuidade de falar, ele não está prestando atenção, ele é muito pequeno, ele ainda não entende. Eles entendem muito mais do que a gente, porque eles entendem com o coração, eles entendem com a emoção. Sandra, e eles não têm falam essa para razão. nós, viu? Isso que eu ia comentar agora. Eles falam. É importante para vocês pais que estão acompanhando agora, vocês saberem o seguinte. Nós tivemos um caso, foram 2 jogos seguidos. Um dos jogos, meu filho até saiu chorando do jogo, chateado. Porque eles perderam de 7-1, Igor. Foi. Igual Brasil e Alemanha. Para não esquecer desse detalhe. Viu? E ele saiu chateado, porque ele, como goleiro, tomou 5 gols, né?
E aí eu conversei com ele, falei, calma, é normal acontecer, tudo mais. Conseguimos contornar a situação, ele ficou tranquilo depois. No próximo jogo, nós pegamos, assim, acho que um dos melhores times do campeonato, né? E eles perderam. Só que foi um jogo que eles jogaram muito bem. Jogaram muito bem. E perderam diferença de 1 gol. Uhum. Quando nós entramos no vestiário, nós perguntamos, e aí, meninos, como é que vocês estão? Estamos bem. Por quê? Porque era pra gente perder de goleada e nós perdemos de 1 gol de diferença. Já tem a maturidade para entender Aí você que faz parte. todo mundo gritando, porque eles estavam felizes, porque eles... Aí nós tínhamos conversado com eles no último jogo, no jogo anterior, e falamos, olha, vocês vão pegar um time que é um dos melhores times da nossa chave do campeonato. É importante vocês assistirem os jogos que eles estão fazendo. E os meninos foram assistir. Alguns pais, né, colocaram os meninos para assistirem. E eles assistiram e eles perceberam que era um time muito forte. Um dos times está ali entre os primeiros na tabela do campeonato. Então, para eles foi uma vitória eles não perderem de goleada. Uhum. Enquanto isso, os pais estavam lá fora, chateados, Por que perder? porque tinham perdido outro jogo. E eles não. E eles estavam felizes da vida. Não, e assim, os menorzinhos, por exemplo. Isso só mostra que tem autoconhecimento do próprio desempenho. Não, mas assim, ó, tem algumas coisas que acontecem, que vem uma criança de 5 anos, que você vê que aquilo não é da criança, é colocado nela. Sim. Por exemplo, a gente chega e fala assim, vamos jogar contra o time e tal. Ah, esse jogo nós vamos perder. Antes da partida começar, ele já tá com isso na cabeça? Quem colocou isso na cabeça dele? E até onde isso impacta para a Sim. criança, é no que a Sandra estava falando para a gente até agora. Que é a questão que você já começa, antes mesmo de a criança iniciar a partida, você já começa a falar para ele, ó, você já vai perder, se prepara que você vai perder. Ela já tem uma responsabilidade nas costas, né? Sim. Ou das duas umas. Ou ela se desafia e fala, não, eu não vou perder. Ou ela fala, quer saber? Ele já sabe que eu vou perder mesmo, então tá tudo bem, eu vou fazer um joguinho qualquer aqui. É isso. pronto. Nem se esforça, É. né? Porque o que a gente tem alguns meninos que a gente vê se esforçando muito, Muito. sabe? E tem outros que você vê que tá até sem brilho. Sem brilho. E é isso que nos deixa chateado. A gente olhar a criança, ver que a criança tá indo ali, Forçado. e você não vê aquele brilho no olho dela, aquela vontade de estar ali. E precisa entender também se a criança tá ali porque ela quer ou porque o pai quis colocar, né? Tem isso também. Às vezes tem isso. Ela pode não se dar bem no futebol, mas ela vai se desempenhar numa outra atividade, enfim. E o desempenho dela, assim, e a falta dela de motivação é justamente o esporte. Ela não se motiva Ou com às aquele esporte, ela não vai. Sandra. Ela não vai com garra fazer Ou aquilo. a cobrança do pai faz assim, pra que eu vou naquilo que se depois ele vai ficar brigando comigo, falando que eu não sou bom, que eu não sei o quê, não sei o quê. A cobrança é algo muito Aí ele não quer complicado. mais fazer. Deixa eu entrar numa seara aqui, só pra gente tentar aproveitar essa visita da Sandra aqui e nos trazer um ponto de vista, Sandra, em relação ao técnico em tratativa com a criança e o pai em tratativa com a criança. Você poderia colocar pra gente alguns pontos em que, assim, o técnico deveria tomar cuidado em lidar com a criança e também a mesma coisa em relação aos pais? O que você acha importante tomar cuidado em exigir demais, em cobrar demais da criança que está em uma competição como a nossa, em uma academia como a nossa, participando do esporte em si competitivo? Então, dos dois lados, a demanda é igual, é observação. É você ver como que aquela criança está em campo. Por parte do treinador, é a cobrança. Você precisa cobrar desempenho, porque ela está ali para ter uma evolução. Você não pode deixar ela parada em campo. Só que a gente não pode esquecer que está lidando com crianças. Existe toda uma parte emocional. Então, é trabalhar o emocional, é conversar com aquela criança pós-jogo, é chamar ela de canto, entender o que está acontecendo, conversar, enfim. Em campo, dificilmente você vai conseguir que aquela criança que está mais arredia, que ela está mais travada, que ela consiga se deslanchar. Não vai ser durante a partida. Então, não adianta o treinador gritar. O grito ele vai te assustar, ele vai acuar. Principalmente crianças de 5 anos, né? Vamos
começar. Os adolescentes, eles já estão mais cascudos, né? Já Vamos dizer assim. Já sabem, já aprenderam, né? Já aprenderam como funciona. Então, é muito da questão emocional. Os pais, sem dúvida nenhuma, é deixar o treinador trabalhar em campo. É deixar a responsabilidade é do treinador. E fora de campo, os dois trabalham juntos. É equipe multidisciplinar. Um ajudando o outro. Se o pai está alinhado com a criança em casa, sobre as expectativas, sobre o que ele foi fazer em campo, observando as emoções de como que a criança está em casa, como que está o comportamento dela, como que está essa parte cognitiva, passar isso para o treinador conseguir tirar mais desempenho do jogador em campo. E isso vai dar no resultado final uma criança muito mais solta, uma criança que se cobra mais, ela mesma vai saber que ela tem mais potencial daquilo, ela mesma vai começar a se cobrar mais. E é uma cobrança mais saudável, porque é uma cobrança de competitividade, né, que já é natural de todo mundo, que vai para um jogo, né? Que vai levar para a vida, que é a questão da competição. Né? Ela quer ser o melhor, né? Ela quer jogar melhor que o amiguinho, ela quer ter destaque no campo, ela quer receber um elogio. E como treinador, tentar ressaltar o ponto forte daquela criança. Se nem todos vão ter o mesmo desempenho em campo, sim, lógico. Sim, com certeza. Mas não é apontando os erros que você vai conseguir melhorar. E sim, ressaltando as qualidades. Olha, você não foi bom aqui, mas em compensação, você não foi bom hoje, mas com treino, com habilidade, depois de um tempo, você vai conquistar. E é sempre na base da motivação, incentivando, motivando, que é isso que faz com que as crianças se animem e tenham gosto pelo esporte e mostrar que a vitória não é o principal, e sim o desenvolvimento. Ô, Sandra, e deixar a criança tomar mais aquela decisão, né? Porque, assim, a tomada de decisão da jogada tem que ser dele que tá lá dentro da quadra, sabe? Então, assim, ele vai tocar, ele vai chutar pro gol, vai chutar pra fora. É a autonomia que ele vai ganhar com a segurança. A autonomia, ela vem depois daquele que ele tem a segurança. E a segurança é feita o quê? Em casa e com o treinador. Ele sabe que as pessoas que estão por trás dele confiam no que ele está fazendo. Sim. Então, quando você tem a confiança dos seus pares, você tem a iniciativa de fazer o que você quer no campo, né? Você sabe o que você tem que fazer. Porque, senão, entra aquilo que vocês comentaram. Ele está sempre olhando para a torcida, buscando aprovação. Será que eu fiz certo? Será que viram o que eu fiz agora? Será que, né? Tá sempre buscando aprovação. E quando você está buscando aprovação, você não dá o seu melhor, porque você está tentando se comparar. Você está tentando ser melhor que alguém, ou você está tentando atender a expectativa de alguém que está na torcida. E não a dele. E não a dele própria, entendeu? O esporte, ele é importante para qualquer criança. Tem que ter uma iniciação no esporte, seja no futebol, seja no vôlei, na natação. Os pais têm por responsabilidade colocar crianças no esporte, porque tem muitos benefícios. Mas precisa entender em que momento que a criança está também, porque isso pode gerar a questão da ansiedade, que é onde entra a psicologia clínica, porque aí a gente já não vai mais prepará-lo, a gente vai ter que tratá-lo, que é o que a gente não quer, né? A gente prefere muito mais prepará-lo para o dia a dia, né? É você tratar das suas emoções no dia a dia e também em quadra, que se a sua vida tá boa, o seu desempenho também vai te ajudar, né? É conversar com amigos, é fazer terapia, até mesmo ensinar crianças a meditar, que é acalmar a mente. Não sei se vocês praticam isso. Não, a gente dá uma acalmada neles. Assim, entendeu? Ó, acalmar a mente, conversar. Partida, nós entramos boa alimentação, boas noites de sono, prezar para que o atleta tenha boas noites de sono. Antes das partidas e no finais da partida, nós colocamos eles dentro do vestiário e começamos a fazer brincadeiras, conversar de outras coisas, para eles ir voltando, saindo daquele ambiente de competição, né? do estresse, sabe? E ele ir voltando. Então, por exemplo, assim, você vai colocar a criança dentro de quadra, a gente já vai trabalhando que ele vai entrar, sabe? Quando tira, a mesma coisa. A gente pede vestiário, por quê? Para ele desacelerar, acalmar, sabe? Às vezes ele pode estar chorando, então assim, querendo chorar porque perdeu, Sim. ou porque ganhou. Acontece de tudo, sabe? Então, assim, a gente vai trabalhando ali um pouco, lógico, do nosso jeito. Nós não somos psicólogos, sabe? Mas a gente todo vai... mundo tem um pouquinho de psicologia. Sim, como também todos os pais acham que é treinador, né? Sandra, assim, eu tenho uma dúvida, uma coisa que incomoda muito nós também é referente a convocações, sabe? Nós temos categorias que tem 20 atletas. Então, assim,
existe a famosa convocação. E eu vejo que os meninos, assim, além de agora estarem bem competitivo entre eles, os maiores, eles ficam assim, vai começar o treino, e aí, professor, vou ser convocado? É eu que vou ser convocado? É ansiedade. E assim, não é para ele ter essa preocupação. Todos vão ser convocados, todos vão jogar, sabe? Então, assim, como trabalhar isso em casa? Nós também, lá na quadra, como trabalhar isso com eles, sabe? Porque eu vejo que, assim, é uma coisa que tá gerando também muita ansiedade com eles. A insegurança de não ser convocado, eles acham que pelo fato de eu não ter sido convocado, eu não sou bom o suficiente, né? Eles não entendem que isso, eu não consigo colocar 20 em campo. Então, vamos colocar os 20 que se destacaram, mas não quer dizer que são os quantos que são em campo? São 4, Cinco. 5. 5. Sim. Poxa, mas também sacanagem, 20 alunos para Só- só na- 5? Não, mas aí vai fazer... Na verdade, dependendo da categoria, hoje nós temos a categoria que é o sub-7, o sub-8, que você tem que levar no mínimo 10 atletas pro jogo. Sim, para poder ter o banco de reserva. É, só que daí- Tô entendendo já. Tá. E aí o técnico tem a obrigação de colocar os 5 atletas no primeiro tempo e no segundo 5 novos. Ou seja, então os 10 jogam, Tá. né? Se você levar um mínimo de 10. Agora, normalmente, a gente tenta escalar aí de 12 a 15 atletas. Porque no sub-9 e no sub-10 já são 12 atletas no mínimo. E existe uma regra que você coloca 5, depois mais 5, aí no terceiro tempo você tem que colocar aqueles 2 que não jogaram ainda e deixar eles o tempo todo. Porque os 12 precisam participar. Tá, tem que ter o Né? revezamento. Então, E tem aí esse fora o revezamento. famoso WO que atormenta todo mundo, né? É, tem o WO, que é quando você não, Não tem a aparece. quantidade, esse mínimo que Quando nós não colocamos comparece. agora de 10 ou 12. E Se você alguém tiver um a menos, só é o primeiro tempo e você acaba não jogando os demais. Então, assim, cria essa expectativa. Você tem que levar de 10 a 12 atletas. Normalmente tenta se levar 15, mas nós temos 20. Uhum. Então, normalmente 5 ficam de fora. E aí é onde gera todo... Ai, não tô jogando bem, eu não tô não sei o quê. Mas aí são critérios. Então, Às mas vezes. quando vocês fazem, quando o trabalho é bem feito durante o treinamento, eles mesmos vão se reconhecer que eles não foram dessa vez. Mas que não quer dizer que eles estão jogando mal. Caso contrário, eles não estariam em campo. Caso contrário, o treinador também já teria posicionado, já teria falado isso com eles. É trabalhar a ansiedade mesmo, é trabalhar as expectativas que eles têm. Não, você não está indo porque você é ruim. Não, dessa vez, esses foram convocados. No próximo, continua treinando, continua dando o seu melhor, que você vai ser convocado para as próximas. Não dá para levar a todo mundo. Isso é normal. Isso não tem como evitar. É a ansiedade da criança de querer participar, de querer dar o seu melhor. Isso a gente não vai conseguir. Isso é a ansiedade boa. Já não é a ansiedade que a gente tem que tratar, Sim. tá? Isso é sempre bom deixar claro. Quando a gente fala em ansiedade, existe a ansiedade normal, que é aquela que você vai viajar, é aquela que você vai jogar uma partida, e tem aquela ansiedade onde você sofre por antecipação, né? Que é essa parte, é essa ansiedade que a gente não quer chegar, né? Para que eles se julguem que eles não são bons o suficientes e por isso que eles não estão indo. Calma, quem falou isso para vocês? Ninguém falou isso para vocês, né? Então é trabalhar isso durante as partidas. Quer dizer, durante os treinos, é mostrar que todos são bons em algum ponto, mas nem todos são convocados porque não dá para colocar 20 em campo. Sim, sim. E eles vão tendo esse reconhecimento, eles vão saber. E é uma forma até deles se cobrarem pro próximo, né? Bom, eu não fui Sim. convocado dessa de primeira, vou ter que No próximo- correr na atrás. próxima semana eu vou exatamente, correr atrás. exatamente. Ah, por que eu não fui convocado? É, Ah, se faltou um professor, treino. o que eu preciso melhorar? Entendeu? Ó, eu vou dar eu não costumo, não gosto muito de ficar dando exemplos, mas como a gente está falando de futebol e de crianças e os nossos fazem, o futebol ajudou muito o meu filho com a alimentação. Ele sempre foi muito ruim para se alimentar. E o treinador foi essencial para mudar a alimentação dele. Eu conversei fora de quadra com o treinador para dizer para ele o quanto a alimentação do Eduardo não era boa, tal. O Eduardo tem muitas qualidades em campo, mas além da timidez. E o professor começava a conversar com as crianças como um todo. Bom, gente, seguinte, o esportista tem que se alimentar bem, tem que chegar aqui e fazer isso, senão não vai ter força para correr, senão não vai ter resistência, tal, tal, tal. Não sei o que foi que aconteceu, não sei em que momento que virou a chavinha. O menino começou a se alimentar muito bem. Por quê?
Ele queria, não é, eu vou usar a palavra agradar, mas não é agradar. Mas ele ouviu de uma pessoa que ele admira que ele precisava se alimentar bem para ter um desempenho bom. Eu acho que E isso é entra a uma questão coisa do que tem que desempenho, levar né? em consideração. Os alunos, ele tem admiração pelo treinador, porque ele está acima, ele está ensinando, ele está dando tudo o que ele sabe. Então, se quem eles admiram os decepcionam, qual que é a motivação? Zero. Zero. Então, o papel do treinador é muito importante. Assim como vocês falaram dos pais que ficam ali fora, eles ficam em cima, cobrando, porque eles não querem decepcionar o pai e a mãe, que é quem eles admiram. A mesma coisa é o papel do treinador em campo. Ô Igor, eu tenho uma ideia muito boa. Hum. O nosso treinador, ele tem o costume de fazer o treino depois dos jogos, depois do jogo de competição, ele faz o treino fechado em quadra, onde os pais não podem participar. E pensando nessa questão de cobrança, o pai que fica ali direcionando, nós poderíamos colocar os pais para acompanhar os jogos todos pelo YouTube, né? Tudo por televisão. Porque daí lá eles vão poder gritar, vai pra Só direita, vai pra esquerda, ali, joga a aliás, bola uma aqui. pergunta E a pra criança não vai vocês. escutar. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A torcida ajuda ou atrapalha? Não quando eles estão querendo ditar o jogo, mas aquela coisa de gritar, por exemplo. Eu sou uma mãe que fica na torcida, é isso aí, filho, boa, mandou bem, não sei o quê. Isso atrapalha ou isso ajuda? Se a torcida tá muito silenciosa, também é ruim? É ruim. Ou se ela tá muito eufórica, também é ruim, porque Vou perde deixar a a sua opinião concentração? primeiro, Igor. Olha, eu acho que quando tá eufórica e torcendo, não assim pro indivíduo, mas pro time, o time cresce. Quando tá eufórica. Cresce. Isso eu já percebi nos meninos. E quando ela tá calada, ela sente, eles também sentem. Automático. Junto, é automático. Lógico, tá tendo categorias que, assim, é tudo uma evolução, sabe? Assim, nós que estamos pegando desde o começo, eu acho que todo ano vai ser assim, que vai renovando, principalmente com os mais novos. Eu vejo o Astros no começo e como ele tá agora. No começo eu lembro que eu reclamava muito da torcida. Eu ia lá e falava, nossa, vocês estão me decepcionando, vocês não torcem, nossa, até eu tô quase chorando de ver vocês. E assim, eu acabava. Lá. Não, eu acabava. E hoje eu vejo eles cantando, tem hora que eu até me arrepio. Assim, e é com todas as categorias, E sabe? é o legal que eles se cobram agora, né? Eles se cobram. Um cobra, gente, a gente tem que incentivar mais. Porque daí, só pegando esse gancho, Igor, eu vejo, assim como o Igor colocou, duas diferenças. A diferença da torcida, quando ela tá eufórica, né? Pro time, porque eles estão motivando todos. Os meninos têm aquele costume de, se eles disputam uma bola e ganham, eles gritam. Eles dão aquele urro de consegui e tal. E se a torcida vai junto, não é o pai, é a torcida, aquilo motiva. Até eles Da chamam a adrenalina, torcida. né? Até Aquela eles chamam. adrenalina. Eles saem, a gente tem alguns atletas que vamos torcida, vamos, eles chamam a torcida para se motivar naquele negócio. Agora, quando você vê só o pai falando, só o pai ali torcendo, eu acho que já não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Ah, Então a gente tem essa questão. Agora, o ponto crucial, que é o que o Igor colocou, é a torcida sentir o resultado. Nós tivemos um jogo em específico, que eu não vou falar o nome do adversário, mas nós estávamos perdendo uma partida de 2-0. E a torcida não parava. A torcida não Empurrando. parava. Empurrando. Os meninos viraram o jogo. E ganhar. Viraram o jogo. Então, assim, são esses pontos que muitas das vezes eu e o Igor, por mais que os nossos filhos também estão em quadra, a gente acaba tendo uma visão macro do jogo, uma visão macro da organização, e a gente consegue ter essa visão de que a torcida ela impacta. Ela traz emoção pro jogo, né? Positivamente, mas também negativamente. Ela precisa torcer e não interferir, né? Isso, você falou a palavra. É torcer, gente, não é interferir. É torcer. Olha, assim, tem 2 jogos, assim, aí eu vou falar das minhas categorias menores. O nosso Sub-7, ele tava, assim, algumas partidas... Meu Jesus. A gente começa ganhando, o jogo inteiro ganhando. E assim, são erros de criança, eu não vou nem falar erro, acontece. O
o nosso jogador foi sair, ele esbarrou na bola, ele foi fazer uma jogada ensaiada, ele saiu, ele sem querer encostou na bola, deu partida, o menino adversário mais atento foi, Já chutou, foi. gol, empatou. Na sequência, eles sentiram que tomaram um gol, assim, na saída de bola, pum, de novo, gol, perdemos a partida. Aí todo mundo, nossa, perderam. Gente, acontece. E é aprendizado. Eu vou crucificar uma criança falando Não, assim, mas você errou. E na você- próxima, certeza que ela vai tomar mais cuidado na hora de fazer a jogada Ela já ensaiada pra não sabe. tocar na bola. Porque Ela já sabe que ela pode levar um gol. Ela já sabe É que lógico. errou. Tudo é Aprendeu. aprendizado. O outro foi o nosso goleiro. Nossa, um menino, ele voa todos os jogos. Mesma coisa, ganhando. Ele falhou. Mas não pode nem chamar de falha. Falha! Foi uma sorte do outro adversário. Por quê? Nós fizemos o gol no primeiro tempo. Ficamos 4 tempos segurando o jogo 1-0, faltando 1 minuto e meio para acabar o jogo. Tomamos 2 gols. tomamos Nossa, 2 gols. gente. E eu e o Igor do lado, ansioso, falando, hoje é o dia, Acaba hoje é o logo. dia. A Acaba lágrima logo. de emoção quase escorrendo no rosto. E tomamos o gol. Meu, não acredito. Nosso sub-8, a mesma coisa. Tá indo. É hoje. Hoje desencanta. E tá indo. Pum. Aí o que acontece? A torcida cai. De novo. E vocês nunca chamaram a torcida para conversar antes? Os Já- pais já fizeram Ah, reunião com os pais? Vamos, Já mostraram esse lado que pode ser ruim pro time? Nós fizemos uma reunião com os pais no início para deixá-los preparados para isto, Uhum. né? Mas vamos ter que Mas fazer agora outra, hein, nós Leandro? estamos Manda esse esperando. podcast para todos eles. Vamos ter que fazer outra. Nós vamos ter que preparar uma reunião com todos eles, agora que nós estamos no meio do campeonato, para falar sobre isso. E o impacto que tudo isso traz. E aí foi por esse motivo, que nós a convidamos para estar aqui para falar um pouquinho sobre Bom, isso espero ter contribuído. e aprender um pouquinho mais, para ter agora um pouquinho mais de propriedade para conversar com eles. Agora vocês se preparem, hein? Tô quase Não é culpa minha, hein, Ó, ó. um recadinho para eles, Igor. Vocês se preparem, que agora a gente... Vão ter que me engolir. Mas não tem segredo. Eu acho que é... Até mesmo nos grandes futebols, né, nos grandes times, os jogadores, a gente está falando de gente grande aí, muitas vezes são afastados dos times, dos campos, quando eles não estão bem emocionalmente, né? Sim, Porque eles não vão ter o desempenho que o técnico espera. Então é isso que a gente tem que pensar com as crianças também. Eu acho que é muito fácil. É lembrar, você quer ter um filho jogador, um cara que tem um bom desempenho, cuida da cabecinha dele, cuida do coração dele, deixa ele... muitos jogadores hoje não falam, quando são questionados, como é para você entrar numa partida importante como essa? Não, eu sei jogar, eu entro no time, para mim isso aqui é uma diversão, eu jogo tranquilo e o resultado vem. É isso que eu quero colocar pra eles. Né? Sei lá, eu não sou muito do futebol, tá, gente? Assisto alguma coisa, mas já vi alguns depoimentos de grandes jogadores falando isso. Eu entro tranquilo, eu tô fazendo o que eu gosto aqui, né? Eu tô jogando. E a coisa flui, né? E isso é importante, que nós temos alguns pais que entendem um pouco desse assunto. A gente acaba colocando alguns pontos em especial que acontecem conosco, mas a gente sabe que tem alguns que entendem. Então, Até mais que nós, às vezes. Então, É bom ouvir também, né? Muitas Sim. vezes eles podem ter a acrescentar. Muitos pais eles reconhecem que às vezes o filho não está se destacando naquele ponto específico, ele conversa com o professor e fala, professor, aqui como é um treinamento mais técnico, mais voltado ao alto rendimento, o que você me sugere? Fazer um treinamento com outro professor, fazer um personal com algum professor, ou fazer um treinamento em casa? Porque muitos dos pais falam, olha, comprei lá uns cones, estou fazendo em casa, assim, assado. Ele repete o que o professor faz aqui. Outros levam para fazer um treinamento específico. Para quê? Para dar aquele desenvolvimento a mais para o filho. Para o filho poder alcançar ali o ápice do cognitivo deles, ou até mesmo da parte física deles. Sim. Mas, ou seja, eles contribuem para isso. Enquanto outros não tiveram esse discernimento ainda e só querem cobrar o resultado. Por isso Né? que é bom, até mesmo da parte de vocês, quando verem que algum jogador tem potencial, mas não está se desenvolvendo, é conhecer um pouco sobre o dia a dia dessa criança. E chamar o pai para conversar, lógico, não entrando na intimidade.
Mas tentar conversar, olha, eu vejo desempenho no seu filho, eu acho que assim, ele tem potencial, mas eu sinto ele um pouco travado. Às vezes eu já tentei conversar com ele um pouco mais tímido, porque às vezes alguma coisa na vida dele, seja na escola, seja dentro de casa, algo na vida social, esteja interferindo. E coisa que vocês não vão conseguir mudar. Então, às vezes, a criança está precisando de ajuda, no bom sentido, de algum acompanhamento mais próximo. Às vezes tem a carência de algum familiar, às vezes alguma coisa que impactou na escola. Infelizmente, hoje a gente trabalha com bullying, né? Então, a gente tem que tomar cuidado muito com o emocional. Então, às vezes, está acontecendo alguma coisa fora de quadra, que vocês não sabem, e que ele não consegue, que acaba influenciando dentro da quadra. Então, quando vocês observam isso também, é interessante conversar com os pais para entender um pouquinho. Ele está passando por algum problema, aconteceu algo na família, a gente percebeu que nesse treinamento, nesse jogo, ele não estava tão à vontade e tal. E isso vocês conseguem trabalhar junto com o pai e cobrar um pouco mais e trazer mais essa criança para o jogo. Show de bola. Nós estamos indo para o final. Eu gostaria de agradecer a sua presença com a gente aqui hoje. Gostaria que você pudesse deixar um recado aos pais, aos técnicos, né, em especial às crianças da nossa equipe, porque eles vão acompanhar esse podcast e eu tenho certeza que isso vai trazer um aprendizado muito grande para eles. Bom, eu quero agradecer o convite também de vocês, foi bem bacana. Unir psicologia com futebol, físico e mente, acho que isso foi muito legal. Mostrar para as pessoas que essa parte cognitiva, essa parte emocional é muito importante. E o recado que eu dou para os pais: olhem para os seus filhos com um olhar mais carinhoso, fiquem atentos, não façam as cobranças que vocês queiram que supram as suas expectativas, né? Deixa a criança se divertir. E para vocês técnicos, deixa a coisa fluir também, observem, tragam os jogadores para perto de vocês, que vocês conseguem, assim, vocês são fonte de admiração, vocês são a referência que eles têm. Com certeza. Então sejam a melhor referência que eles podem ter em quadra. Muito obrigado, Sandra. Eu que agradeço. Você Espero ter contribuído quer deixar aí sua para quem rede estiver em social para o casa. pessoal poder acompanhar também o seu trabalho? Fique à vontade. A rede social, ela não está voltada para psicologia, mas eu deixo meu e-mail para quem quiser entrar em contato, falar sobre psicologia clínica, que é sandra.rezende@ymail.com. É Y de Yahoo, tá, gente? Quem quiser saber um pouco mais sobre isso, eu vou ter prazer de conversar. Sandrinha, obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio do podcast Astros Futsal. Querendo deixar aqui as nossas redes sociais: Futsal Astros no Instagram, Leandro Freitas SP no Instagram e Igor.andré.machado no Instagram. E, pessoal, não esquece de tacar o dedo aí nos likes, compartilhar. curte, comentem e compartilhem. e se inscrevam no canal. Vamos junto. Um Pra abraço. quem não tem os filhos no futebol, Astros, hein? Show.